Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muitas pessoas ainda desconhecem, que é a sífilis. Nós vamos entender o que é a sífilis, como que ela é transmitida, quais são os seus sintomas e principalmente como a gente deve se prevenir dessa doença. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para você descobrir como se prevenir e como se tratar dessa doença. Vamos lá? O que é a sífilis então? A sífilis é uma infecção ou, como se quiser chamar, uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum e a sua transmissão é via sexual. Ela pode afetar, se não tratada adequadamente, várias partes do corpo e causar complicações muito graves. E você sabia que a sífilis ela é conhecida como a grande imitadora? Por que a grande imitadora? Porque muitos dos seus sintomas, eles imitam sintomas de outras doenças. Então, continue aqui comigo nesse vídeo para você conhecer esses sintomas e não ignorá-los. Já conversamos aqui que a transmissão da sífilis é feita de forma sexual. Pode ser através do sexo vaginal, do sexo anal e do sexo oral também. Então, existe uma transmissão muito importante que é durante o parto. Quando o bebê passa pelo canal de parto, ele pode ser infectado por essa bactéria e aí a gente tem uma doença bem específica chamada sífilis congênita. E aqui você vai conhecer os primeiros sintomas que são cruciais para você buscar um tratamento imediato. A sífilis é uma doença de fases, então para a gente conversar um pouquinho sobre sintomas, é importante a gente conversar que ela tem 3 fases bem distintas. O primeiro sintoma da sífilis primária é o aparecimento de uma úlcera que não dói, que é chamada cancro. Essa úlcera ela pode estar presente tanto na região de vulva, quanto na região de ânus, quanto na região de boca. Ela aparece aproximadamente 3 semanas após o contato daquela pessoa com o Treponema pallidum. Essa úlcera, ela dura aproximadamente de 3 a 6 semanas e ela desaparece sozinha. Quando ela desaparece sozinha, esse vírus, ele entra em fase de latência e isso quer dizer que ele pode ser reativado novamente, dando início à fase secundária da doença. Por isso que é muito importante, quando você observar uma lesão na sua pele indolor com essas características, procure um atendimento médico para fazer um exame para saber se aquilo ali é uma sífilis. Por quê? Se você tratar naquele momento, você evita você progredir para a fase secundária da doença. E qual que é o tratamento da sífilis? Normalmente, a medicação mais utilizada é a penicilina. E se a pessoa não deu muita atenção àquela lesão desapareceu e reativou-se o vírus, a gente tem início a sífilis secundária. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Aqui começa a presença de erupções cutâneas na pele. Podem aparecer manchas acastanhadas ou manchas avermelhadas, principalmente em palma de mão e planta de pé, mas também pode aparecer em qualquer parte do seu corpo. E não coçam. Essas lesões elas também podem ocorrer na mucosa, como na mucosa de boca, como na mucosa dos genitais, tanto na vagina quanto no ânus. E ela pode vir associada com uma febre baixa, com dores nas articulações, com dores musculares, com uma sensação de cansaço, um mal-estar, uma irritaçãozinha, uma dor de garganta. Os gânglios podem estar inchados e aqui tem uma particularidade que nem todos apresentam, mas uma grande maioria das pessoas apresentam, que é a perda de cabelo em tufos. E a sífilis secundária, ela pode aparecer de 6 semanas a 6 meses após a infecção da sífilis primária. Entenderam por que a sífilis ela é chamada de a grande imitadora? Se a gente for pensar, poxa, febre, mal-estar, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, você pode pensar, acho que eu estou com uma virose. Tá vendo a importância de procurar um auxílio médico em qualquer fase da doença para prevenir que ela piore e passe por uma fase seguinte? E aqui frisando que mesmo sem o tratamento, essas lesões desaparecem, esse mal-estar desaparece e aí a pessoa, ela acha que ela melhorou,
mas na verdade a infecção pelo vírus ela ainda persiste, ela só não está se exteriorizando. E aí a gente vai para a fase terciária da sífilis. E essa fase terciária ela é muito mais grave. Por quê? A pessoa ela melhorou ali daquelas lesões da sífilis secundária e ela fica anos e às vezes décadas sem apresentar nenhum tipo de infecção e nenhum tipo de sintoma. E aí a sífilis terciária vem acometendo todos os órgãos do seu corpo. No sistema cardiovascular, o que pode acontecer? A presença de aneurismas vasculares, uma insuficiência da aorta, pode afetar o cérebro e quando afeta o cérebro, ele causa a neurosífilis, que pode dar uma meningite, pode dar um AVC, um derrame. Além disso, ele mexe com todo o sistema nervoso central, podendo levar a dificuldade de memória, podendo levar a demência, problemas cognitivos, uma paralisia progressiva e generalizada dos músculos do corpo, perda auditiva, cegueira, lesões granulomatosas como se fossem nódulos pelo corpo inteiro. E isso é uma fase muito grave da doença, porque muitas dessas condições que já se instalaram ali nos sistemas do nosso organismo, elas já não têm mais tratamento. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce dessa doença. E qual o exame que deve ser feito para saber se a pessoa tem sífilis ou não? É um exame simples, um exame de sangue chamado VDRL. Normalmente, nas mulheres que fazem check-ups ginecológicos anualmente, o ginecologista já solicita esse tipo de exame para ela. E nas mulheres no pré-natal também. Em relação aos homens, eu aconselho que a cada ano ele passe no seu urologista ou no seu clínico geral para fazer um check-up geral da sua saúde, inclusive o rastreamento de doenças sexualmente transmissíveis. E o tratamento da doença é feito com antibiótico terapia, principalmente a penicilina. E é importante que esse tratamento seja feito nas fases precoces da doença, para evitar que essa pessoa evolua para uma fase terciária que é muito grave. E importantíssimo lembrar que o casal ele deve ser tratado. Não adianta tratar só o homem ou só a mulher. O casal em si ele tem que se tratar, porque se um tem a infecção e o outro tem, mas está na fase assintomática, ele pode reinfectar aquele que já foi tratado. E agora, por último, vem as dicas tão esperadas de como se prevenir contra essa doença sexualmente transmissível. É muito importante que durante a relação sexual se usem os preservativos. E aqui vale uma observação muito importante. Tem casais que usam o preservativo, que colocam o preservativo quando já estão próximos da fase do clímax da relação sexual. E na verdade, eles têm o contato ali quando eles não estão usando o preservativo. Eles têm o contato da vagina com o pênis ou do ânus com o pênis e pode causar microlesões e ter a transmissão daquela bactéria. Então é muito importante que o preservativo ele seja colocado desde o início da relação sexual. Muito importante também é manter os seus exames, as suas consultas ginecológicas ou urológicas anualmente em dia com a realização dos exames de infecções sexualmente transmissíveis. E a qualidade do seu relacionamento também influencia muito na prevenção da sífilis, porque quando você tem um relacionamento onde você conversa abertamente com o seu parceiro sobre a saúde sexual de cada um, muitas vezes vocês podem descobrir uma doença e fazer o tratamento dela antecipadamente sem transmitir para o seu parceiro. E a última dica é evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como lâmina de barbear, batom, alicates de fazer unha. Então é importante que cada um tenha os seus utensílios e não compartilhe. E aí, gostou desse vídeo? Tirou todas as suas dúvidas da sífilis? Sabia que a sífilis é uma doença tão silenciosa e ela é tão imitadora, como dizem? E aí, esse vídeo foi útil para você? Encaminhe para uma pessoa que você saiba que vai se beneficiar dele. Não esqueça, se cuide. Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.